Olá, o famoso tema da Matrix. Antes de começar a falar sobre a Matrix, propriamente dito, o tema aqui do vídeo, eu só agradecer a Neva, Semente das Estrelas, a equipe toda, porque essas aulas aqui foram baseadas em sínteses de aulas da Neva. Então, dando os créditos de onde vem parte de informação e da onde vem a organização, a estruturação de como passar isso adiante aqui para vocês. Bom, Matrix ou matriz de controle. Na verdade, ela não tem um cunho negativo, né? Em sua origem, ela visa proteger, na verdade, o indivíduo para que a sua alma possa experienciar determinadas coisas dentro daquele holograma específico. E cada holograma vai ter as suas regras, ali, as suas limitações, porque essas limitações vão visar determinadas experiências específicas. Por exemplo, a linearidade do tempo, a dualidade, enfim. E elas são criadas por Elohims, por devas da natureza. Eu não vou me aprofundar nesse, porque senão a gente vai começar a falar de várias outras coisas. Mas aqui a ideia do vídeo é falar sobre o cunho, o viés negativo, né? Quando essa matrix, ela visa controlar de uma forma negativa, ela visa escravizar ali aqueles seres que estão dentro daquele sistema holográfico. Pois bem, então essa matrix, ela é criada pelos ali ditos senhores do mundo, aqui na Terra, e esse tema, ele é bem denso, mas é a realidade que a gente vive. Entender que isso é um holograma criado já começa a facilitar um pouco certas percepções de realidade aqui, né? Já começa a facilitar como as ilusões aqui que a gente vive, por mais reais que elas pareçam, elas na verdade são falsas. E quais são os métodos, né, que são utilizados para exercer esse controle? Aqui vai a doutrinação pelo medo, eventos de falsa bandeira, endividamento, escassez, indústrias da guerra, violência, saúde, guerra químico-biológica. Enfim, esses são algumas das ferramentas que são utilizadas para que os senhores do mundo eles possam ter o controle ali da humanidade. Além disso, também se usa a regra de 3 Illuminati. O que é isso? Ação, reação, solução. Ou seja, cria-se uma ação, por exemplo, cria-se um vírus, usa-se da mídia para instigar medo, instaurar o caos a partir desse surgimento do vírus. A reação é o apavoramento, né? De fato a mídia consegue incutir esse medo e gerar esse caos, então a reação é o caos diante da sociedade. E a solução ali vai ser, por exemplo, a vacina para curar o vírus. Só que quando esse vírus é criado, a vacina já está pronta, né? Então eles fazem todo esse teatro, todo esse cenário, visando o que? Movimentar recursos. Obviamente eles ganham bilhões e bilhões a partir do oferecimento dessa solução. Mas toda a cadeia já é pensada, né? Ação, reação e solução já é tudo pré-planejado, pré-programado, visando obter esses recursos financeiros ali no fim com a solução. Obviamente, não estou falando que todo vírus é criado, não estou falando que todo vírus, toda doença que é artificialmente criada, né? Mas isso acontece com algumas delas. E por mais que isso pareça ficção, e por mais que talvez alguns vão achar que eu sou louco falando isso, enfim, cada um vai ter a sua verdade, cada um sinta ali o que você acha que ressoa com você, né? Eu não estou querendo empurrar nada goela abaixo, não estou querendo dizer que é isso e pronto. Pense com você mesmo, tire suas próprias conclusões, né? Questione e veja se faz sentido ou não aquilo que porventura eu vá dizer. Outro ponto para esclarecer é que não é toda a imprensa que é negativa, né? Obviamente vão ter ali, apesar, né, da mídia querer ali instaurar o medo, caos, escassez, vão ter pessoas ali trabalhando de forma honesta, coesa e coerente. Porém, nem sempre eles conseguem cumprir o juramento deles com a verdade, né? Mas tem também gente séria dentro da imprensa. Aproveitando o gancho, quando a gente busca a verdade vai se apresentar, né? Quando a gente vive uma vida verdadeira com nós mesmos, uma vida honesta, simples no sentido de sem vaidade, né? Eu já falei sobre isso anteriormente aqui no canal. Mas a verdade começa a se apresentar para nós, né? Assim vai sendo mais fácil também distinguir. Quando a gente vive
a nossa própria verdade, fica mais fácil a gente entender o que é a verdade a partir do outro, fica mais fácil. A gente vai ter essa orientação, a gente vai ter já esse norte treinado, digamos assim, com nós mesmos. Então, para expandir isso para o mundo externo, é algo natural, né? E a verdade, ela liberta, né? A verdade, ela vai permitindo que a gente caminhe de forma mais coerente, caminhe de forma mais livre mesmo diante da vida, porque vai tirando essas amarras, né? Esconder, ocultar a verdade, sempre vai ter um porquê ali por trás, né? Sempre vai ter uma manipulação por trás, um ganho, né? Através dessa ocultação, que vai ser o acúmulo de poder, geralmente. Então, que a gente possa, né, abandonar essa postura de avestruz, enfiando a cabeça nas ilusões que o sistema nos serve em bandejas de prata, vivendo como marionetes, né? Através da busca da verdade, a gente se liberta desse sistema de crenças que empurra e enfia goela abaixo determinadas informações, determinados acontecimentos, e não nos permite pensar sobre eles, e vai nos acorrentando e nos amarrando cada vez mais nesse sistema, que a gente já vai falar em breve o que seria esse sistema. Mas, basicamente, isso se dá através do medo, né? Esse controle se dá através do medo, que é a crença no mal. São as nossas crenças que manifestam o mundo externo. Então, a crença no mal vai fazer com que o mundo externo tenha maldade. Basicamente, é assim que funciona a criação do holograma que a gente vive, né? Quanto mais pessoas acreditam no mal, mais facilmente esse mal vai ser criado no ambiente externo. Quanto mais pessoas acreditam no bem, mais facilmente o bem vai ser criado no ambiente externo. Basicamente é assim a criação coletiva da realidade. Mas desde o começo a gente é ali instigado à cultura do medo, né? Medo da mudança, medo do futuro, medo da morte, tornando assim uma massa de manobra facilmente controlável, né? Porque a gente está o tempo todo temendo. Então, quando chega uma elite ali apontando caminhos, distribuindo informações, a gente tende a simplesmente abaixar a cabeça, obedecer e seguir aquilo que é imposto a nós, né? Porque já estamos ali totalmente instigados pelo medo. E isso vai se incutindo no nosso DNA e na nossa psique, gerações após gerações, por intermédio do tal sistema, que são os institutos sociais. O sistema familiar. Bom, o sistema familiar, a gente não vem com medo, né? Exceto ali traumas pré-encarnatórios, o medo ele vai surgindo conforme a gente nasce, conforme a gente vem ao mundo, ali para os nossos pais. Não, o medo é aprendido, é algo que a gente é ensinado. Em essência, começa na família, a gente aprende a temer. Primeiramente, o berço ali vem da família. Porque somos multiplicadores da cultura do medo. Porque quem tem medo se impõe pelo medo, é pura consequência, né? Às vezes nossos pais foram ensinados pelos avós, pelos pais deles, pelos nossos avós a temer. E isso vai passando adiante, nossos avós, pelos pais deles, pelos nossos bisavós. Enfim, é uma cultura que vai se perpetuando, que vai se auto-perpetuando. E um substituto é trocar o medo por compreensão. Compreender e reconhecer os riscos, permitindo assim que nossos filhos escolham, ao invés de ensinar pelo medo, ensinar pela compreensão. De novo, aqui a gente vai ter a liberdade, aqui a gente vai ter o livre-arbítrio da escolha, né, sendo permitido para os nossos filhos. Outro substituto outro substituto para o medo dos pais seria o respeito, né? Porque o medo pressupõe autoritarismo, o respeito pressupõe autoridade. O medo pressupõe obediência cega, enquanto a compreensão pressupõe o discernimento consciente. Já começa desde cedo o medo, né? Ele como o medo do bicho-papão. Claro que o bicho-papão às vezes vai parecer uma brincadeira, mas para a criança não, né? Para a criança é algo sério, ela começa a temer de fato o bicho-papão. Outros tantos medos vão sendo acrescentados. Facetas do medo familiar, de cair, machucar, experimentar, escolher, expressar o que pensa e sente, errar, ser castigado, ofender a Deus, desobedecer, desagradar os pais, do escuro, de animais. Todos esses medos são ali passados pelos nossos próprios pais, pelos nossos familiares próximos, porque já foram passados a eles anteriormente, então eles só estão passando isso adiante. Além do mais, o medo de ser, né, julgado pela sociedade como pais incompetentes também assola ali eles na criação dos seus filhos,
e vão repercutindo isso, né? Às vezes sem paciência de dar atenção, às vezes sem paciência de passar uma compreensão, às vezes sem paciência de explicar para os seus filhos, eles simplesmente escolhem o atalho, por falta de tempo, por falta de saber como fazer diferente, escolhem o atalho do medo para educar ali seus filhos. Próximo sistema, além do sistema familiar, temos também o pilar do sistema educacional. Bom, aqui é uma doutrina para a escravidão futura, né? A gente obedece, produz e consome. A gente, via de regra, segue essa tríade, né, de obedecer, produzir e consumir. Porque a educação ela não visa formar seres humanos, ela não visa formar indivíduos, né? Ela visa formar serviçais robotizados e ferrenhos competidores, né? Ela visa formar a profissão, a gente busca a profissão mais rentável e não busca aquilo que a gente de fato gosta. Porque a gente é instigado a alimentar o sistema econômico-financeiro, né? Nos induz constantemente a consumir e a sustentar essa matrix negativa. Então, por intermédio da educação, doutrinação, a gente é manipulado a aceitar a verdade que vem de fora, sendo imposta por outros, a não questionar ela. Porque desde muito cedo aprendemos a obedecer, sem reflexão alguma, né? Aceitamos imposições dogmáticas sem reflexão alguma. E de um tempo para cá vem um aumento considerável na ignorância da humanidade, porque cada vez mais se precisa formar serviçais reprodutores do sistema atrofiados do lado direito do cérebro, que é a intuição. Busca-se tirar dos estudantes a necessidade de pensar, de fato tirar a necessidade de pensar, né, com meios mais automatizados, com a inteligência artificial, com tecnologias, para que a pessoa não pense, para que ela só reproduza e seja um mero robô ali, atuando, um mero, né, serviçal do sistema, e não de fato um ser humano indivíduo e autônomo. Medicamentos também reduzem o nível do QI, corroem ali nosso cérebro, aumentam níveis de estresse e ansiedade. E fique claro, né, estudar não é ruim, estudar é maravilhoso, mas quando a gente vem de um sistema onde disciplinas como filosofia e sociologia, por exemplo, que instigam a gente a pensar, só motivo de chacota e piada, a gente vai cada vez menos tendo essa autonomia, tendo essa capacidade de raciocínio e cada vez mais aceitando aquilo que simplesmente vem de fora. Então, o que a gente estuda, né? Por que a gente estuda o que a gente estuda? É de fato porque a gente gosta ou é porque o sistema disse que a gente deve seguir esse caminho, né? O sistema disse que tem essas profissões mais rentáveis, a gente deve seguir elas para ser bem sucedido e para conseguir sobreviver, né? O sistema não nos ensina a viver, ele nos ensina a sobreviver, a simplesmente nos mantermos vivos e não a termos uma vida próspera e abundante. De fato, estuda aquilo que a gente gosta, aquilo que a nossa alma quer, ou a gente estuda aquilo que o sistema nos impõe, aquilo que às vezes nossos pais também nos impõem, né, através do sistema familiar, por frustrações deles, por decepções deles, porque eles gostariam de ter vivido e não viveram, e depois de um tempo foram perceber que ficaram presos nesse sistema, mas enxergam no filho a possibilidade de realizar os próprios sonhos, mas que estudemos por nós, né? Não simplesmente por ganhos financeiros e não simplesmente porque é o que nossos pais querem para nós, porque tirar um diploma simplesmente por tirar o diploma por influência externa vai nos causar depressão e vai nos trazer simplesmente tristeza e infelicidade. Afinal de contas, né, é o ser que está experimentando e no controle da situação ou é o sistema que está no controle do seu ser? Que não sejamos usados pelo dinheiro, mas sim que usemos o dinheiro. Que o dinheiro seja um meio de exercitarmos o nosso espírito e não que o dinheiro seja um meio de consumo e de aprisionamento no sistema, mas sim um meio de liberdade, sim um meio de nos livrarmos das correntes do sistema da Matrix e obtermos uma vida mais autêntica, mais livre e mais cheia de nós mesmos. Que o dinheiro possa nos trazer mais formas de nutrir a nossa alma e não que a nossa alma seja sufocada pela necessidade de ter mais dinheiro. Outro sistema, outro pilar da matrix negativa é o sistema religioso, né? Que basicamente controla os dois primeiros, né? Controla a família e controla a partir da obediência, principalmente, e controla também a educação, também a partir da obediência. Então, né, por causa do tal do pecado. Tem uma frase bacana do Mahatma Gandhi, né? A verdadeira religiosidade está no caráter e não na fé religiosa.
A gente não precisa estar dentro de uma religião para ser uma pessoa do bem. Ser uma pessoa boa não está atrelada a estar dentro de uma religião, mas sim simplesmente ter um coração bom, ser uma pessoa de caráter. E o sistema religioso, ele usa a ideia de dividir para conquistar, né? Ele fica o tempo todo instigando briga, conflito entre uma religião e outra, porque o meu Deus é o melhor, o seu Deus não vale, o meu caminho é o melhor, o seu caminho não vale. E que fique claro, né, nenhum dos grandes mestres fundou religião alguma. As religiões foram fundadas, foram criadas, estabelecidas pelo homem depois que os mestres, que esses grandes mestres se foram, né? Jesus não criou a Igreja Católica, o cristianismo, Buda não criou o budismo, Confúcio não criou o confucionismo, enfim, alguns exemplos, mas as religiões não foram criadas pelos grandes mestres que estão ali passando os ensinamentos. Na verdade, o homem criou depois que esses grandes mestres se foram. Então já deturparam um pouco dos ensinamentos, né? Por, inevitavelmente, os ensinamentos não estão sendo passados de forma tão cristalina mais. Até porque nenhum deles deixou dogmas, né? Nenhum instruiu a conduzir através da imposição de poder uns sobre os outros, que é o que todas as religiões instigam, né? Um caminho dogmático e um caminho de que eu tenho poder e controle sobre outras pessoas, né? Por exemplo, a Igreja Católica, ela passa uma visão de Deus punitivo, Deus controlador, né? Que se eu pecar eu vou para o inferno, já instigando também o medo. Porque quando a gente cria religiões dogmáticas, a gente cria também fanatismo e intolerância religiosa, né? Cruzadas, Inquisição, extremismos dos islâmicos e muçulmanos, tudo isso vem após a dogmatização da religião. A população indígena nas Américas dizimada, né, onde os seus templos ali, né, os índios já tinham uma conexão, já tinham os seus próprios cultos, né, com a natureza, e os templos sagrados deles ali foram completamente destruídos e soterrados, e igrejas construídas sobre seus escombros, justamente para esconder e ocultar que havia algum tipo de cultuação ao divino pelos povos ali colonizados, né? Para que os colonizadores de fato pudessem impor ali suas crenças, né? Todas as culturas que foram conquistadas foram extremamente saqueadas, né? Ouro, prata, levados para construir igrejas, principalmente lá na Europa. Então, que religião é essa, né? Que conquista outros povos, que destrói outros povos, que acumula poder e riqueza para si, mas que não compartilha com seu próprio povo. Que tipo de divindade é esse? Que tipo de liderança é essa? Onde é que estão ali os ensinamentos de Jesus? Onde é que está o amor? Onde é que está o respeito, a humildade, a benevolência, a tolerância, a compaixão? Onde é que está o não julgamento? Se eu estou dizendo que o meu Deus, sim, que é o verdadeiro, o seu não vale nada. Que tipo de vivência religiosa é essa? Que tipo de ensinamento crístico é esse que eu estou passando adiante? Nenhum, né? Estou simplesmente controlando e acumulando poder. E tanto no Ocidente quanto no Oriente, basicamente todas as religiões, elas suprimem a energia da deusa, né, em seus preceitos. Elas criam um deus homem, elas criam ali um deus branco barbado. A divindade vai para um caminho masculino e a mulher é demonizada, né, como portadora e disseminadora do pecado, tanto no Jardim do Éden quanto com Madalena. Nas duas histórias, né, a mulher ela é demonizada e vista como a portadora do pecado, né? Retirando assim da humanidade a energia crística do verdadeiro amor, né? A energia com a qual essas elites controladoras não conseguem lidar. Em seu lugar eles criam a energia do medo, que vivem, dominam e escravizam. O Deus que tem ira, que julga, que pune, que exige sacrifício, que mata e que condena ao fogo eterno as criaturas pecadoras, né? Que tipo de Deus é esse? Cadê o Deus amoroso? Cadê o Deus do amor incondicional? Que é a base de todo e qualquer ensinamento, de todo grande mestre que pisou aqui nessa terra. Isso ficou de lado, né? Isso fica ocultado e a gente não para questionar, a gente não para pensar sobre isso, não para refletir. Que estamos sendo controlados, que estamos sendo massa de manobra, que estamos sendo escravizados pelos senhores do mundo, pelas elites, para simplesmente alimentar um sistema de consumo e produção perpétua, né?